No ano de 1500, as águas turquesas do Oceano Atlântico se agitavam sob o sol equatorial, enquanto uma frota de navios imponentes, adornados com cruzes vermelhas e bandeiras do Reino de Portugal, cortava as ondas em direção ao desconhecido. À frente da expedição estava Pedro Álvares Cabral, um navegador ambicioso, guiado por mapas imprecisos e pelo desejo insaciável de glória e riquezas para a coroa portuguesa. Eles buscavam rotas para as Índias, mas o destino os levou a uma terra virgem, coberta por florestas densas e habitada por povos ancestrais. Os indígenas, os Tupi-Guarani, viviam em harmonia com a natureza. Suas aldeias, espalhadas pela costa, eram feitas de palha e madeira, onde famílias caçavam, pescavam e cultivavam mandioca sob o canto dos pássaros coloridos. Liderados por caciques como Araribóia, eles trocavam histórias ao redor das fogueiras, reverenciando espíritos da floresta e do mar. Para eles, a terra não era posse, mas mãe generosa que nutria a todos. Mas tudo mudou com a chegada dos barbudos, como os indígenas os chamavam, por causa das longas barbas e das armaduras reluzentes. No dia 22 de abril, os navios ancoraram na baía que batizaram de Porto Seguro. Cabral desceu à praia com seus homens, fincando uma cruz de madeira no solo arenoso e proclamando a terra como propriedade do rei Manuel I de Portugal. Esta é a terra de Vera Cruz, anunciou ele, ignorando os olhares curiosos e desconfiados dos nativos que se aproximavam. No início, houve trocas pacíficas. Os portugueses ofereciam espelhos, contas de vidro e facas de metal em troca de madeira vermelha, o pau-brasil, que daria nome à nova colônia, e alimentos frescos. Os indígenas, fascinados pelos objetos estranhos, acolheram os visitantes com festas e danças, mas a ganância logo se revelou. Os portugueses, vendo a vastidão das terras e a força dos nativos, tramaram planos sombrios. Com o passar dos meses, mais navios chegavam, trazendo colonos, soldados e missionários jesuítas. Eles construíram fortalezas e engenhos de açúcar ao longo da costa, cortando florestas antigas para plantar cana-de-açúcar. As terras, outrora comunais, foram divididas em capitanias hereditárias, grandes lotes concedidos pela coroa a nobres portugueses. Os indígenas, que não compreendiam o conceito de propriedade privada, viram suas aldeias invadidas e suas roças destruídas. A resistência veio rápida. Tribos como os Potiguara e os Tupinambá atacaram os assentamentos, usando arcos e flechas envenenadas contra as espingardas e canhões dos invasores. Mas a superioridade tecnológica e as doenças trazidas pelos europeus, varíola, sarampo, dizimaram populações inteiras. Milhares pereceram sem entender o porquê. E então veio a escravidão. Os portugueses, precisando de mão de obra para os engenhos, capturavam indígenas em emboscadas noturnas. Caciques eram traídos com promessas falsas, e guerreiros fortes eram acorrentados e forçados a trabalhar sob o chicote. Mulheres e crianças não eram poupadas. Elas moíam cana dia e noite, enquanto os homens carregavam toras pesadas pelas matas. "Vocês agora pertencem à coroa", gritavam os capatazes, justificando a barbárie com a fé cristã, forçando conversões forçadas e batismos em massa. Uma história particular ecoa através dos séculos, a de Cunhambebe, um cacique tupinambá feroz. Ele liderou uma confederação de tribos contra os portugueses na região do Rio de Janeiro. Em batalhas sangrentas, seus guerreiros pintados de urucum enfrentaram os invasores, capturando e ritualmente devorando inimigos para absorver sua força. Mas os portugueses, aliados a tribos rivais como os Temiminó, usaram a divisão indígena a seu favor. Cunhambebe foi traído e morto, sua cabeça exibida como troféu. Décadas se passaram, e o Brasil se transformou em uma colônia de exploração. As terras foram tomadas, as florestas derrubadas, e os indígenas reduzidos a escravos ou forçados a fugir para o interior inexplorado. Milhões de nativos morreram ou foram assimilados,
sua cultura diluída nas missões jesuíticas. Os portugueses enriqueceram com o açúcar, o ouro e as especiarias, enquanto a terra sangrava. Hoje, as cicatrizes permanecem, nas reservas indígenas lutando por reconhecimento, nas histórias contadas pelos descendentes. A invasão não foi apenas de corpos, mas de almas. Um capítulo sombrio que moldou uma nação dividida entre o legado europeu e as raízes nativas. E assim, o Brasil nasceu não de descoberta, mas de conquista cruel.